Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito da amizade entre psicoterapeutas e ex-pacientes. Então não vamos falar de pacientes que estejam em tratamento, porque isso já tem outros vídeos no canal aí explicando o quanto é absurda a ideia de você tratar um amigo ou estabelecer um vínculo de amizade durante a terapia. Não funciona e a chance da terapia ser mal sucedida é gigantesca. Então não vou estar retomando a respeito disso, mas vamos estar falando a respeito de um vínculo posterior à terapia. Então o terapeuta tratou um paciente tudo e após encerrar a terapia se estabelece ali um vínculo de amizade, ou ao menos uma das partes ou ambas as partes entendem desse modo, que está se criando ali um vínculo de amizade. Primeira coisa que eu questionaria e debateria com um colega de profissão que me trouxesse esse problema. Então, como um futuro profissional, ainda sou estudante, mas como um futuro profissional da psicologia ou discutindo com alguém da psicanálise, por exemplo, se a pessoa me trouxesse, olha, tem um paciente meu que é ex-paciente, eu dei alta, mas a gente acabou se encontrando, conversando, me convidou para beber algo, para ir em algum lugar. Qual que seria a primeira coisa que eu apontaria para essa pessoa? Uma das coisas que levantaria preocupação. Esse paciente ou ex-paciente, ele realmente está estabelecendo um vínculo de amizade com você, vocês estão estabelecendo um vínculo de amizade, ou ele está tentando prolongar a terapia, porque ocorre em algumas circunstâncias, dependendo da estrutura psíquica de cada paciente, pode ocorrer do paciente não querer ser desligado da terapia, mesmo o terapeuta dando alta e acreditando que ele deve caminhar pelas suas próprias pernas a partir daquele momento. Então, o que pode ocorrer é que esse paciente intencionalmente se aproxime do terapeuta tentando um vínculo de amizade para justamente ter um prolongamento da terapia. E isso é altamente danoso para o paciente e vai ser também para a carreira desse terapeuta quando aparecerem os efeitos disso, porque isso é um vínculo de dependência e um dos princípios éticos da psicologia é justamente criar a independência do paciente. Então o paciente não pode ser dependente do terapeuta, o paciente não pode precisar do psicólogo para as coisas. Eu sempre digo que o trabalho bem feito do psicólogo, e claro que isso não é algo que eu criei, sim uma frase que já vem sendo dita há tempos, mas assim como em relação ao professor é dito, o trabalho bem feito do psicólogo é quando esse psicólogo se torna inútil na vida do paciente. A partir do momento que o paciente não precisa mais do psicólogo, o trabalho dele foi bem feito. Se o paciente precisa do psicólogo para tomar decisões, se o paciente precisa do psicólogo para viver, é porque o trabalho ainda não está concluído e talvez não esteja caminhando como deveria. Então, nesse sentido, é importante se pensar se você está estabelecendo um vínculo de fato de amizade entre o terapeuta e seu ex-paciente ou se isso é uma tentativa de prolongamento da terapia. Outra coisa que eu apontaria como uma questão de preocupar-se. Como que esse terapeuta vai dar conta de estabelecer um vínculo de amizade com o paciente, sabendo tudo que sabe desse paciente? Porque nós sabemos que durante o estabelecimento ali do vínculo e durante a terapia, o paciente conta muitas coisas para o terapeuta que ele não contaria para mais ninguém. Muitas vezes ele não conta as coisas que ele conta para o terapeuta, ele não conta nem para familiares nem para amigos. E aí, como que esse terapeuta, depois de saber tudo isso, vai dar conta de manter um vínculo de amizade? Considerando que é bastante comum a amigos fazer piadinha da vida do outro, tirar sarro, brincar. E isso entre amigos não costuma ser danoso. Porque se você sabe que aquele teu amigo é mais de tirar sarro, é de fazer brincadeiras, você não conta certas coisas para aquele teu amigo. E aí, se o terapeuta sabe tanto de coisas
tão íntimas do paciente ou do seu ex-paciente, como que ele vai dar conta de manter esse vínculo de amizade sem trazer nenhum conteúdo que foi apresentado na terapia? Porque é comum que entre amigos se compartilhe, se lembre e se discuta sobre vivências conjuntas. Então é normal que quando nós encontramos um amigo da infância, lembra aquela época que a gente descia de carrinho de rolimã, batia no barranco lá embaixo, se esfolava. É comum entre amigos isso. Mas e aí? A terapia faz parte da vivência de vocês dois, no caso o terapeuta e o paciente. Como que você vai conseguir dar conta desse vínculo de amizade sem trazer nada da terapia para esse vínculo de amizade? Porque não cabe. E certamente não vai dar bom resultado nem para a amizade que se estabeleceu ou está se estabelecendo ali, e nem mesmo para a pessoa que é seu ex-paciente, muito menos que para ela vai ser algo produtivo ou até mesmo algo neutro. Isso vai afetar ela de maneira drástica, certamente, na maioria dos casos. Então é outra preocupação que eu levanto. Como que é para dar conta disso? E aí, claro, também temos que pensar que fica difícil você imaginar a situação de que a pessoa encontrou o ex-terapeuta dela por acaso, por uma coincidência, apesar de Freud sempre afirmar que não existem coincidências, mas ela acabou encontrando em uma festa, em algum lugar, o ex-terapeuta, às vezes compartilhou alguma coisa ali, e aí não mais com a ideia de terapia, mas sim como compartilharia como qualquer outra pessoa comum, até mesmo estranho, e às vezes estabelece alguma coisa ali. Fica difícil também dizer, sai correndo. Claro que o terapeuta também não vai sair correndo ou ignorar, fingir que não conhece o paciente ou ex-paciente, mas é preciso sempre uma preocupação ética em relação a isso. Será que eu dou conta disso? Será que realmente eu consigo separar o que foi da terapia do que é de nossa vivência no cotidiano agora? Justamente por isso também sempre a velha indicação de que jamais se atenda a pacientes que sejam ou seus familiares ou seus amigos. Mas sempre fica essa dificuldade. E quando não é mais paciente e quer se tornar amigo ou aconteceu de se estabelecer um vínculo ali. É um vínculo sempre perigoso, até mesmo porque definir até onde vai a transferência da terapia e até onde ela se rompeu é muito difícil. E você sempre corre o risco de que esse suposto vínculo de amizade seja, na verdade, ainda a manutenção do vínculo de transferência ou do vínculo transferencial da terapia. Mas acontece sim de pessoas estabelecerem um certo vínculo de relacionamento posterior à terapia com seus terapeutas e isso não ser danoso para nenhum dos dois. Acontece, mas sempre tendo consciência de que o que foi trazido dentro da terapia ficou lá, o que é bem difícil, e tendo também a consciência de que você nunca mais vai poder retomar o tratamento daquele paciente. É ex-paciente, já era. Rompeu-se vínculo, não volta mais, não é mais um paciente que possa ser tratado por você. Mas realmente, se um colega meu chegasse e me questionasse a respeito desse estabelecimento de um vínculo de amizade com esse paciente, eu ficaria bastante preocupado. E se ocorresse comigo futuramente na profissão também, de eu encontrar um ex-paciente e começar a se estabelecer algum vínculo mais próximo ali, possivelmente eu tentaria evitar, porque eu não acredito que eu daria conta de ser completamente neutro, e a gente sabe que não existe essa neutralidade em relação à vida dele. Então seria inevitável que quando acontecesse alguma coisa na vida dele e ele me contasse, eu não lembrasse de conteúdos que ele me contou na terapia. E o que ficou na terapia eu não posso trazer para um vínculo de amizade. Então é realmente uma situação bastante complicada. Eu já vi situações, como eu mencionei, de pessoas que de fato estabelecem algum vínculo com o seu terapeuta, mesmo posterior à terapia, mas é bem complicado, é bem difícil e precisa uma cautela enorme para que nenhum dos dois saia prejudicado, para que nem o terapeuta tenha o seu profissionalismo afetado e nem o paciente tenha a sua saúde mental desestabilizada por esse vínculo posterior.
Então, um pouquinho aí a respeito de um assunto voltado um pouco mais para o lado profissional mesmo da psicologia. E se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.